Fala, meus queridos alunos. Pois é, chegamos aí ao final da nossa disciplina e hoje nós vamos fazer o quê? A revisão para a prova. Mas também, pessoal, eu quero passar para vocês algumas dicas e informações para trabalhar na área da logística. Pois é, nós estudamos aí sobre a nossa disciplina de logística integrada e aí de repente a gente se pergunta, poxa, mas como que eu vou usar isto na área de logística? Agora que nós já entendemos o conceito do que é logística integrada, nós já entendemos que a logística ela envolve muitas outras situações, não só envolve, de repente, como muitos pensam, a logística cuida só de caminhão, né? Como nós já comentamos aqui na aula. Agora que nós já sabemos como que funciona, como que a logística integrada ela pode ocupar um espaço significativo no mercado de trabalho. Como que eu utilizo tudo isso que eu estudei? Nós vamos ver aí algumas dicas e informações para se trabalhar na área da logística, tá? Antes de nós irmos para a revisão da prova final que nós vamos ter, eu quero passar para vocês essa situação aí, tá bom? Então, pessoal, para a gente começar aqui a respeito das dicas e das informações, eu quero que vocês saibam que a gente vai separar aqui, eu separei para vocês aí, 4 áreas da logística para que você possa trabalhar, ou de repente já trabalha, ou vai trabalhar. Eu separei 4 áreas. Nós temos a área de suprimentos, a área de produção, a área de distribuição e a área empresarial. E aí, quando nós vamos iniciar a carreira em alguma dessas áreas, nós temos que aprender algumas coisas e vocês aprenderam algumas situações e aprenderam aí durante a disciplina. Então, por exemplo, como dica, informação para você que vai trabalhar na área de suprimentos. De repente, você trabalhando na área de suprimentos, você precisa conhecer e entender um pouquinho a respeito da matéria-prima, do estoque e de repente você vai trabalhar na área de suprimentos, vai trabalhar no almoxerifado ou na área administrativa, na área de administração de suprimentos. Você precisa conhecer um pouquinho. E em nossa aula, nas aulas que nós tivemos, vocês aprenderam a respeito de suprimentos. Lembram que nós falamos a respeito da matéria-prima de produtos aí, material de produtos acabados, semi-acabados, matérias-primas. Nós falamos durante a aula, material de produtos em estoque. Então, nós aprendemos a respeito da área de suprimentos. Então, você que vai trabalhar na área de suprimentos, você conheceu um pouquinho aí a respeito disso, tá? A segunda área que nós podemos falar é a área de produção. A área de produção é uma área de estratégia, né? A gente precisa deixar bem fixado que a logística ela não é apenas uma área operacional como era vista antigamente. Hoje a logística é uma área estratégica e nós vimos isso ao longo da nossa disciplina. E pensando como área estratégica, você trabalhando na área da produção, você pode trabalhar na área do PCP. O que é o PCP? É o planejamento e o controle da produção. Você pode trabalhar na área do estoque ali da produção, que já é o estoque de produtos em processamento. Então, nós aprendemos a respeito disso também. Então, você que vai trabalhar nessa área, nós já vimos também um pouquinho disso tudo aí, do que é o estoque, nós tivemos esse contato aí para se trabalhar na área de produção. Na área de distribuição,
a terceira área aí, você que vai trabalhar como dica, informação, você vai ver a respeito de transporte e você pode ver os 5 modais de transporte nós aprendemos. Nós falamos aí um pouquinho sobre o sistema de roteirização, que é o sistema de roteirização de você conhecer o trajeto do seu transporte, as rotas, né? E também trabalhar aí no centro de distribuição, que são os famosos CDs. Nós falamos aí o que é o centro de distribuição, onde fica o centro de onde ficam melhor localizados os centros de distribuição das grandes empresas, as estratégias. Você trabalhando também na área de distribuição, conhecer um pouquinho dos custos, nós falamos em nossa aula também, tá? Então, isso é um pouquinho aí sobre a área de distribuição, você que vai trabalhar na logística, né? E no setor de distribuição, isso é um pouquinho do que você pode ver trabalhando no setor de distribuição, sobre os transportes, obviamente, sobre custos, sobre o sistema de roteirização, trabalhar nos CDs, no centro de distribuição, tá? E por último, a área aí que você pode trabalhar na logística é a área empresarial, a logística empresarial, né? E aí você vai ver a respeito do planejamento estratégico da empresa, você pode trabalhar na área administrativa, você precisa conhecer aí a respeito do sistema ERP, que nós falamos em nossas aulas, que é o sistema onde vai ligar aí todas as áreas da empresa e as áreas da logística. Ou seja, pessoal, essa é a área estratégica, né? O planejamento estratégico. E você conhecendo um pouquinho de suprimentos, de produção, de distribuição, na logística empresarial, você fazendo um planejamento estratégico disso tudo, vai formar o que nós estudamos da nossa disciplina, que é a logística integrada, que é a integração de todo o processo logístico. E você, como um profissional da área de logística, você precisa conhecer um pouquinho de tudo. Você ser um profissional, né, multitarefas, um profissional que conhece um pouquinho de tudo. Não é só porque eu vou trabalhar na produção que eu não vou precisar conhecer da distribuição, não vou conhecer de transporte, não vou conhecer do planejamento estratégico, né? Vou trabalhar na área de suprimentos, eu preciso conhecer de estoque, mas também eu preciso conhecer um pouquinho das outras áreas. Você, como um excelente profissional de logística, você precisa conhecer aí um pouquinho destas áreas e saber de tudo um pouco, tá? Então essa é apenas uma dica simples para que vocês entendam do porquê que nós estudamos a respeito da logística integrada, né? Uma dica de como que funciona isso dentro do mercado de trabalho, dentro das organizações e das empresas, e são algumas informações aí que eu acredito que talvez se você não tinha entendido ainda, ficou claro para você, tá? Como que funciona a logística integrada, aquilo que nós aprendemos durante a nossa disciplina. Tudo bem, pessoal? Agora nós vamos para a revisão da prova, tá? O que nós vamos aprender na revisão da prova, pessoal? Nós tivemos aí o que nós aprendemos ao longo da nossa disciplina. Nós aprendemos no tema 1, definição, conceito e função do que é logística. No tema 2, nós aprendemos sobre a gestão de estoque. No nosso tema 3, aprendemos sobre embalagem. No tema 4, aprendemos sobre transporte, custo e seguro. No tema 5, aprendemos sobre a logística reversa. E no tema 6, aprendemos sobre o glossário e os termos logísticos, né? Que nós aprendemos lá, que possuem vários termos logísticos. Muito bem, eu poderia falar para vocês, pessoal, estudem todos os temas, porque a prova vai cair todos os temas. Não seria complicado para vocês ter que revisar todo o tema da nossa disciplina? Seria mais trabalhoso?
Eu não quero fazer isso com vocês, tá, pessoal? A nossa prova, ela vai ter 10 questões, tá? Elas possuem 4 alternativas e apenas uma alternativa está correta, tá? E a prova, eu vou falar de todos os temas na prova, né? O que vai cair na prova são todos os temas, mas eu não quero falar para vocês estudarem tudo. Por isso que eu separei somente os temas específicos para que vocês estudem. Poxa, vocês vão lá no Temão e vão aprender só aquela parte que eu vou passar aqui. No tema 2, gestão de estoque, eu não vou precisar revisar tudo, eu só vou revisar esse trecho. É isto que eu quero que vocês façam. E aí, eu separei da seguinte forma. Aqui eu vou falar para vocês o que vocês precisam estudar. Então, primeiro, o que vocês precisam estudar? O que vocês entenderam sobre logística? O que é logística para vocês? E também eu quero que vocês estudem um pouco sobre a história da logística. Então, vão pegar somente esta parte e vão estudar. O próximo tema, o próximo passo aí que eu quero que vocês estudem, o próximo tópico. Estudem um pouquinho sobre o que vocês entenderam quando falamos sobre a logística integrada. Tá? O que vocês entenderam quando a gente fala de logística integrada? Então, estudem lá apenas a parte, tá, do que é a logística integrada. Tá? O próximo tópico. Veja alguns conceitos e aplicações sobre o tema Supply Chain Management. Então, peguem somente aquele trecho lá do que fala do que é o Supply Chain Management e veja algumas aplicações, somente esta parte que eu quero que vocês estudem. Outro tema, a gestão de estoque. Não precisa estudar todo o tema da gestão de estoque. Vocês só vão estudar o que é estoque e armazenagem. É só isso que eu quero que vocês entendam. Estoque e armazenagem, e a gente falou sobre isso e isso ficou bem claro para nós, porque eu vi a atividade de vocês e eu vi que vocês conseguiram entender muito bem o que é estoque e armazenagem. Então estudem somente esta parte. Tipos de embalagem, eu quero que vocês estudem quais são os tipos de embalagens. Então, na aula nós falamos de vários aspectos sobre as embalagens. Eu quero que vocês só estudem quais são os tipos de embalagens, que foi o que eu falei ali na aula sobre os tipos de embalagens. Estudem só isso, desta parte. Outra parte que eu quero que vocês estudem, outro tópico aí, é o sistema de tecnologia. Nós falamos de vários sistemas de tecnologia na logística, mas eu quero que vocês só estudem apenas o que é o ERP e o código de barras, tá? Estudem somente isso. Os outros temas não precisam estudar. Eu quero que vocês estudem sobre os 5 modais de transporte, tá? Vejam os 5 modais de transporte. Eu acredito que isso já está claro para vocês. Vocês já tiram de letra aí quais são os 5 modais de transporte, mas revisem um pouquinho de cada um deles, tá bom? A outra questão, eu quero que vocês estudem sobre a logística reversa, mas não é o tema inteiro. O que vocês vão estudar, o que vocês precisam entender, somente o que é a logística reversa de pós-consumo e a de pós-venda. Somente esta parte que eu quero que vocês estudem. E por último, sobre os termos logísticos, que são aqueles termos que nós temos na apostila. Eu quero que vocês estudem apenas o que nós tivemos na atividade 6, tá? Estudar somente aqueles temas que tem na atividade 6. Se eu não me engano, são 5 questões, então estudem somente aqueles 5 temas, tá? Então, pessoal, o que é que acontece? Talvez vocês falam, poxa, professor, mas é muita coisa para estudar, meu Deus! Seria muita coisa se eu jogasse no escuro com vocês, falassem, pessoal, estudem para a prova. Poxa, vocês iriam falar,
mas como que eu vou estudar? Eu não sei o que vai cair. Eu vou ter que estudar todos os temas aqui, eu vou ter que revisar todos os temas. Eu acredito que fica mais difícil, tá? Quando nós temos um norte do que estudar, fica mais fácil. Então, por exemplo, você vai pegar aí no seu celular, no seu notebook, na sua folhinha de caderno, vai pegar esses temas que estão aqui na tela e vai estudar. Poxa, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 temas aqui, 9 tópicos que o professor pediu para me estudar. Então eu vou separar aí em uma folha de caderno, por exemplo, o que é isso, tal. Vou separar, vou estudar ali, vou fazer a minha cópia ali do que é cada um desses temas, do que o professor está pedindo. Vou estudar, vou me preparar e vou ir para a prova. É melhor do que eu falar, pessoal, estudem para a prova. Vocês vão estudar no escuro, não vão saber, vão estudar coisas que não vai cair na prova, e a intenção é que vocês façam, estudem, façam a revisão somente do que vai cair na prova, tá? Outra questão. Professor, mas por que a prova não é hoje mesmo? Já está tudo mais fresco. Por quê, pessoal? Eu não quero que vocês façam a prova correndo. Eu quero que vocês cheguem no dia da aula e já façam a prova tranquilo, somente a prova. Vão estar com a revisão que vocês fizeram da prova e, poxa, o professor falou que ia cair, vamos supor, sobre a logística reversa, o professor falou que iria cair somente a logística de pós-consumo e de pós-venda. Vai cair somente isso. Então vocês vão ter o que vocês estudaram. Eu não vou colocar outra coisa diferente, tá? Então, hoje eu quero que vocês façam essa revisão da melhor maneira, do melhor planejamento que vocês conseguirem. Uns conseguem somente escrevendo no caderno, outros conseguem separando numa agendinha no notebook, no celular, da maneira que vocês preferirem, pessoal. Aí a didática, a dinâmica de revisão de prova é com vocês. Eu já passei o que vai cair na prova e não vai cair nada diferente disso. Então, estudem esses temas, esses tópicos, né? Hoje, teve a aula, né? Que vocês já gastaram um tempinho assistindo a aula. Terminou a aula aqui. Peguem lá o caderno, separem, façam a revisão de vocês, estudem, leiam, releiam e cheguem depois lá na nossa próxima aula, tá? Que vai ser amanhã. Cheguem, façam a prova tranquilos, respondam as questões, são 10 questõezinhas. Todas são de múltiplas escolhas, só tem uma alternativa correta, seleciona a sua alternativa, envia a prova, acabou, tudo tranquilo. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado das aulas, das dicas. Eu creio que nós vamos crescer muito como profissionais e eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer a prova estudando esses temas que eu passei, esses tópicos que eu passei, todos vão ir muito bem, tá? O resultado da prova vocês já vão ter na hora. Quando vocês clicarem em enviar, a prova vai ser enviada e depois vai dar a opção para vocês verificarem o resultado da prova. Já vai sair a quantidade de acertos que vocês tiveram, tá bom? Forte abraço. Não esqueçam de fazer as atividades EAD, que eu já expliquei na primeira aula, a diferença, né, das atividades EAD que tem lá na plataforma. E espero que vocês fiquem bem, tá bom? Espero revê-los em uma nova oportunidade aí. Um forte abraço, boa revisão, bons estudos para vocês e nós nos vemos aí em breve, eu creio, tá bom? Até mais. Tchau, tchau, pessoal.